muito difícil você conseguir saber quem você é se você não se compara com outras pessoas. Então, eu ganho bem, eu ganho mal, eu sou um cara bonito, eu sou feio. Você tem que ter uma referência para conseguir mensurar onde você tá de distância dessas outras pessoas. Ela é uma pessoa que começa a apresentar vieses de negatividade. Então, ela começa a ver as coisas pelo lado ruim. E aí, consequentemente, se não existir uma intervenção, a pessoa vai se afundando mesmo, cara. Tendo hoje a mídia social crescido tanto, foi natural que o fitness também se otimizasse para o lado desse aspecto visual do corpo, né, da aparência e tal. E eu tenho minha clínica aqui em Orlando, tive meu consultório no Brasil. Uma coisa que eu sempre trabalhei, sempre recebi, foram principalmente adolescentes, cara, com bulimia, anorexia, vigorexia. Não sei nem se vigorexia é um termo aceitado cientificamente, para te falar a verdade, mas pessoas que tinham algum tipo de distúrbio da sua imagem, problemas com a sua imagem e as consequências disso. O que explica isso, cara? Qual é a natureza desse problema? Com certeza, assim, na verdade, com certeza não. É muito difícil a gente cravar que o aumento do uso das redes sociais e as pessoas mostrando uma vida supostamente perfeita tem influência direta no aumento da prevalência desses transtornos relacionados à imagem ou mesmo transtornos alimentares. Mas o que a gente pode especular é que, claro, quando você pulveriza de uma forma maior no meio digital corpos estéticos e supostamente saudáveis, isso pode chegar a um público vulnerável, que às vezes já está disposto, já está com uma configuração prévia que induz essa pessoa a ter algum tipo de problema de autoimagem. Agora, o que acontece é que a formação da nossa autoimagem, a formação da forma com que a gente se enxerga perante ao mundo, ela é bem complexa, tá? Diversos neurocientistas já tentaram caracterizar o que a gente chamaria de self, né? O eu perante aos outros, mas a gente tem aí com razoável grau de certeza a ideia de que isso envolve uma comparação. É muito difícil você conseguir saber quem você é se você não se compara com outras pessoas. Então, eu ganho bem, eu ganho mal, eu sou um cara bonito, eu sou feio, e consequentemente você tem que ter uma referência para conseguir mensurar onde você está de distância dessas outras pessoas. Isso não quer dizer que uma pessoa vai sucumbir a um quadro de autoimagem, algum problema de autoimagem. Só que se a pessoa tiver em vulnerabilidade, muitas vezes isso é construído durante a história inteira, então a pessoa muitas vezes sofreu bullying na infância, às vezes os pais falaram alguma coisa, teve um relacionamento que impulsionou isso, no ensino médio teve problemas relacionados à sua imagem, sofreu bullying por ser um pouco mais magrinho, um pouco mais gordinho, e na graduação isso foi amplificado. Às vezes a internet pode ser a cereja do bolo, com certeza. Mas assim, outras pessoas podem de fato ter passado por todos esses itens e ainda assim ter algum tipo de resiliência. O que a gente sabe hoje, Rubens, com bastante prioridade, é que ter uma boa rede de apoio, o que é isso? Bons relacionamentos, seja de familiar ou seja de amigos, parece ser altamente protetor, tanto quando acontece o início desses problemas, muitas vezes na infância, quase sempre na infância, quanto após esses problemas já terem dado os frutos, digamos assim. Tem pessoas que sofrem tanto com isso, cara, que elas têm diversas alterações a nível cerebral, como, por exemplo, baixa regulação emocional. Então, uma pessoa que não consegue... Eu vou, perdão aqui, tá, aos neurocientistas que estão assistindo, ou aos psicólogos que estão assistindo, mas eu vou usar aqui uma licença poética, como eu tô num outro nicho, eu vou me dar o luxo aqui de ser um pouco mais lúdico nas minhas explicações, então perdão aí aos neuroanatomistas que estão aqui assistindo. Mas a gente tem duas grandes regiões compostas por várias áreas no cérebro que são responsáveis, entre muitas aspas e de forma simplificada, por manejar as nossas emoções, tá, Rubens? Uma delas a gente chama de áreas emocionalmente frias, que compreende principalmente a área que a gente tem atrás da nossa testa, que a gente chama de córtex pré-frontal.
e outras áreas a gente chama de áreas emocionalmente quentes, que são áreas que estão mais ou menos na altura dos nossos ouvidos, lá no meio do cérebro, tipo lá no meio, mais ou menos aqui. E lá no meio estão essas áreas. Áreas emocionalmente frias são áreas envolvidas pela capacidade que a gente tem de frear um comportamento. Então vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa que precisa optar pela sua janta ser uma comida fitness, porque você está de dieta, só que ao mesmo tempo na geladeira tem chocolate ou uma lasanha que sobrou do dia anterior, um pedaço de pizza. A pessoa que escolhe e consegue fazer a escolha de comer a refeição saudável, ela teve um aumento de atividade das áreas emocionalmente frias, porque ela conseguiu racionalizar em si aquele comportamento. Quando a gente tá com as áreas, elas são como se fosse uma gangorra, tá? Quando as áreas emocionalmente frias estão muito ativas, você está com uma racionalidade imperando. Você consegue atribuir critérios, consegue controlar o que você vai falar, consegue ter uma noção maior principalmente das consequências do que você vai dizer, tá? Adolescentes, por exemplo, têm uma imaturidade do córtex pré-frontal, ele termina de desenvolver mais ou menos pelos 25 anos. É por isso que muitos adolescentes são extremamente impulsivos, né? E muitas vezes fazem coisas que se arrependem depois. E talvez seja por isso também que a adolescência é a faixa de vida que você tem mais propensão e mais risco de se matar, cara. Caramba. Se você pegar a vida exatamente por essa falta de amadurecimento ainda do córtex pré-frontal. É uma das principais hipóteses. São pessoas mais impulsivas, correm mais riscos. Eu vou andar de carro rápido quando eu tô bêbado porque é legal para as meninas. Então é uma pessoa que tem dificuldade de interpretar riscos e, consequentemente, se coloca mais em risco. E também é a parte que existe o pico de abertura de quadros psiquiátricos, tá? Se você for plotar numa imagem o pico de abertura de quadros psiquiátricos como depressão, problemas de autoimagem, problemas alimentares, é normalmente na adolescência. Então, essas pessoas, respondendo sua pergunta, que têm problemas de autoimagem, etc., elas são caracterizadas elas apresentam, na verdade, essas dificuldades de regulação emocional, porque elas vivem com as áreas emocionalmente quentes muito ativas e elas têm uma dificuldade de racionalizar, e isso pode levá-las a ter uma rotina que potencializa a atividade dessas áreas, porque a pessoa já está, digamos assim, emocionalmente quente. Sim. Já está extremamente agitada, estressada, e já começa, o cérebro dela já tem dificuldade de regular as emoções. São pessoas que, se você botar num teste chamado de Stroop Test, num laboratório, que visa encontrar vieses na pessoa, ela é uma pessoa que começa a apresentar vieses de negatividade. Então ela começa a ver as coisas pelo lado ruim. E aí, consequentemente, se não existir uma intervenção, a pessoa vai se afundando mesmo, cara. A pessoa começa a se afundar.